Imagine que você nasceu há uns 400 anos antes de Cristo. E, obviamente, como você é um ser humano, você tinha que trabalhar de forma bastante árdua, porque naquela época não existia tecnologia. Então, se você tinha que erguer a sua casa, seria trabalho manual. Você teria que conseguir fazer todas as paredes, todos os tijolos, você teria que levantar um telhado. E isso, obviamente, faria com que você tivesse alguma dor ao fim do dia, como, por exemplo, poderia ser uma dor no corpo ou uma dor de cabeça. E quando você tinha essas dores muito prolongadas, obviamente você procuraria um ancião ou alguém que era especializado em medicina. E lá na Grécia, nessa época aí, 400 a.C., vivia um cara chamado Hipócrates, que hoje ele é conhecido como o pai da medicina. Hipócrates, quando chegava alguém com uma dor no corpo, principalmente dor de cabeça, ele indicava um chá bastante amargo, que era a base das cascas de uma árvore, conhecida como salgueiro. E nessa casca, nada mais, nada menos, havia ali o ácido salicílico. Então, quando você moía e fazia um chá, você tinha ali a liberação na água quente o ácido salicílico. Esse é um processo químico onde nós conseguimos fazer uma efusão. Especificamente também, essa molécula, que no caso é o ácido salicílico, ele é polar e a água também é polar. Então, substâncias que possuem mesma polaridade ou muito próxima, elas tendem a se solubilizar mais facilmente. Por esse motivo, então, água e óleo não se misturam. Por quê? Porque a água é polar e o óleo ele é apolar. Então, quando nós fazemos a extração do ácido salicílico da casca da árvore salgueiro, nós temos ali um processo de solubilização por polaridade. Obviamente, temos ali o processo do aquecimento, que faz com que a molécula vibre e seja mais facilmente arrastada para o meio. Então, esse é um processo bastante antigo e que era utilizado para combater dores. E a gente fala isso de 400 anos antes de Cristo, né, que foi a época do Hipócrates. Mas, obviamente, o Hipócrates aprendeu isso com outras pessoas, que foi lá no Egito. Então, existem até registros de que as pessoas utilizavam o ácido salicílico para livrar de dores há 1500 anos antes de Cristo. Então, o pessoal fazia esse chá para resolver esses problemas de dores. Mas, então, o que acontece? O grande problema da extração e do consumo desse material é que ele causa muita dor de estômago. Você acaba tendo ali, resolvendo o problema da dor de cabeça, uma dor no corpo, mas você fica ali alguns dias, às vezes com o estômago meio ruim ou te dá uma leve azia. E por quê? Porque estamos lidando com um ácido. Então, existem pessoas, por exemplo, que quando consomem café, logo em seguida elas têm um quadro diarreico. A pessoa vai correndo para o banheiro. E isso daí se dá porque você faz com que o pH do seu estômago acabe baixando. Então você acaba tendo ali uma liberação maior de ácido, que é o normal que você teria no estômago, né? Então você tem mais do que o normal. E também você tem um processo que você faz com que as suas enzimas que digerem os alimentos fiquem mais tempo ativa. Então isso acaba fazendo com que você tenha algum problema e faz então que o seu estômago comece a doer ou gerar uma azia. O que o seu organismo faz? Tem que tentar remover o que tem no seu estômago. Então ele faz com que as pessoas ou urinem demais ou acabem tendo um processo de evacuação por fezes. Então isso é um processo normal do organismo para liberar o que você tem ali. E, obviamente, nesse processo há liberação de água, então isso acaba desidratando facilmente as pessoas. Então as pessoas que consumiam esse material que o Hipócrates passava para eles, tinham um resultado bom, por exemplo, livrar uma dor de cabeça, mas acabava que, na realidade, ficavam desidratados. Então tinham que consumir bastante água
para resolver esse problema. E por que isso acontece? Por que o ácido salicílico faz com que o organismo da gente acabe, vamos colocar entre aspas, rejeitando-o tão facilmente? É porque ele possui duas regiões na sua molécula que libera o íon H+ por meio. Então, quando nós utilizamos lá a teoria do Svante Arrhenius para explicar o que é ácido e base, nós sabemos que todo ácido é uma substância que aumenta a concentração de H+ no meio, ou seja, aumenta a concentração de H+ na água, e uma base vai aumentar a concentração de OH- na água. Então, como o ácido salicílico ele tem dois pontos para liberar H+ para o meio, ele acaba então sendo um ácido que agride bastante o nosso estômago. Dessa forma, havia necessidade então de fazer com que essa molécula de alguma forma fosse funcional para resolver problemas de dores, mas que não agredisse tanto o estômago. E esse processo levou um certo tempo para ser descoberto. Mas foi somente no século XIX, mais especificamente em 1859, que Hermann Kolbe conseguiu sintetizar a molécula de ácido salicílico. E ele fez isso aí através do alcatrão. Então ele conseguia ali produzir o fenilato de sódio e com a adição de gás carbônico numa determinada temperatura, era possível então chegar no ácido salicílico. Contudo, essa é uma forma de se produzir de forma sintética o material, ou seja, o ácido salicílico. Entretanto, ele ainda causava o problema de estômago. Mas, agora a gente já conhecia um processo que não dependia das cascas de salgueiro, mas sim poderia ser desenvolvido dentro de laboratório. Esse problema da dor de estômago acabou sendo resolvida no ano de 1897 pelo Felix Hoffmann, que trabalhava na Bayer, ou seja, essa indústria farmacêutica que existe até hoje. A Bayer ficou com a patente da aspirina, que nada mais é do que o ácido acetil salicílico. Ou seja, no processo, o Hoffmann ele conseguiu desenvolver uma forma sintética de fazer com que uma das partes que liberava H+ para o meio fosse removida da molécula do ácido, formando uma nova molécula, mas que mantinha as mesmas funções de diminuição das dores no corpo. No caso, o processo ele era um tanto quanto simples. Utilizava-se o ácido produzido previamente do alcatrão e, com a utilização de uma substância chamada anidrido acético, havia ali um processo bastante interessante chamado de esterificação. Então, quando nós falamos de aspirina, nós falamos de um processo de esterificação. A parte onde encontra-se uma função álcool acaba reagindo com o anidrido acético, sendo que o oxigênio ele ataca o centro do acetil. Ali, então, a dupla O se desloca para cima do oxigênio, formando, então, uma região carregada negativamente. O hidrogênio que se encontra ligado ao oxigênio, ele sai para o meio e acaba reagindo com a outra parte do anidrido acético, onde temos ali um oxigênio. Ou seja, nós acabamos quebrando a molécula de anidrido acético, sendo que o oxigênio oriundo do álcool, que se encontrava já no ácido salicílico, acaba se ligando ao carbono oriundo do anidrido acético. Quando se rompe isso, então nós temos ali a formação do ácido acetil salicílico e também do ácido acético. Dessa forma, então, nós temos aqui um processo que vem lá da planta até o processo sintético, ou seja, o conhecimento que foi acumulado por milhares de anos, vindo lá dos egípcios, passando pelos gregos, chegando até a ciência moderna do século XIX, temos ali então uma substância utilizada até hoje para
fazer com que as pessoas não sintam mais dor, ou seja, é um analgésico. Então, dessa forma, nós temos todo um processo de construção de conhecimento, sendo que aqui, de forma mais moderna, nós temos uma completa separação, um isolamento dessa substância, o que faz com que ela se torne muito mais efetiva e livre dos problemas de dores de estômago que ela causava lá no início do seu uso. Pessoal, muito obrigado por vocês terem visto esse vídeo. Espero que vocês tenham aprendido algo novo. Se for possível, dê um like no vídeo. Se você não é inscrito no canal, se inscreva e também clica lá no sininho para você sempre receber novas notificações de vídeos científicos como esse daqui. Também, antes de ir embora, dá uma olhada aqui na descrição do vídeo que eu vou deixar uma lista de livros que pode ajudar você e também a um conhecido seu a saírem desse analfabetismo científico que muitas vezes temos. Isso daí é muito importante porque ajuda com que a gente possa viver de uma forma que não dependemos de fake news científicas. Então isso é muito bom para esclarecer nossas dúvidas e desenvolver o nosso raciocínio científico. Muito obrigado pela sua companhia e até o próximo vídeo.